Voltamos com a resposta. Sobre a política de proteção ambiental, podemos afirmar que tem como objetivo a resposta correta é a letra D, evitar a perda da biodiversidade. Então, isso foi assunto lá da nossa aula passada, do início da nossa aula passada, que todo o papel que a gente viu do Estado na regulação, na regulamentação, na promulgação de leis e códigos, tem o objetivo de proteger a biodiversidade local. Isso é um conselho e é uma diretiva ali, por meio lá da nossa primeira aula, dos acordos internacionais, que é passada para cada local, para cada estado, para que façam as leis e promulguem decretos e códigos para a proteção da biodiversidade. Agora vamos olhar as características e os biomas brasileiros. A aula de hoje ela terá um enfoque sobre os biomas brasileiros. Então, observando aqui no mapa, a gente pode olhar Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. A Amazônia, ela vai, esse verde, vocês podem olhar aqui o verde mais escuro, ela vai pegar alguns estados, principalmente os estados do norte, da região norte do Brasil, né? Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, pega um pedaço do Maranhão e um pedaço do Mato Grosso. A Caatinga e o Cerrado, eles pegam, né, a Caatinga ali a região do Nordeste, norte de Minas, pega um pedaço pequeno, e o Cerrado pega bastante o Centro-Oeste, pega também o estado de Minas Gerais, um pouco do estado de São Paulo, né, são lugares onde a gente pode encontrar lugares também de chapadas, onde a região das chapadas ela é muito presente na Caatinga e no Cerrado. Mata Atlântica é todo esse amarelo que vocês podem observar. Então toda a costa brasileira é da Mata Atlântica. E também os estados no interior do estado de São Paulo, o Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul. A Mata Atlântica ela foi muito devastada logo no início da nossa colonização, na extração do pau-brasil, onde foi para extrair essa madeira, foram extraídas também grande parte, né, boa parte da Mata Atlântica virgem da época. A região dos Pampas, que é esse laranja, que é o sul do Rio Grande do Sul, que ali é um bioma já muito parecido com outros países, do Uruguai, da Argentina. E, por fim, o Pantanal. O Pantanal que está em Mato Grosso e em Mato Grosso do Sul, né, que é uma região riquíssima de fauna e flora do país. Agora, a gente vai olhar, vai se atentar a algumas características de todos esses biomas. Essa que vai ser o ponto principal da aula de hoje, para a gente conhecer um pouco mais sobre cada bioma presente no território brasileiro. O bioma amazônico, que é a maior reserva de biodiversidade do mundo. E ela é uma reserva que ela abrange 49,3% do território nacional. Ou seja, está presente nos estados do Acre, do Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia onde 98,8% do estado, Mato Grosso, 54%, Maranhão, 34% e Tocantins, um pedaço, 9%. Então, por curiosidade, né, é o habitat da seringueira, da castanha do Brasil.
seringueira, o látex, que foi o principal produto de exportação em fins do século XIX. Quando a gente estuda a economia brasileira, a história da economia brasileira, a gente vê que no final do século XIX teve o boom chamado boom da borracha, né? Isso tem a ver com todo o processo, né, da segunda revolução industrial, onde todos os processos de desenvolvimento de novas tecnologias foram inseridas na produção. E a produção de carros, ela foi realizada de maneira muito mais aprofundada. Nesse período da segunda revolução industrial, a gente pode lembrar do método de produção fordista, do Ford, da esteira de produção, e que produzia o principal produto eram os automóveis. Ali naquele processo era necessário produzir pneus, né? E da onde tira a matéria-prima para fazer pneus? É da borracha, do látex. Esse boom da economia brasileira, o boom da borracha, que durou até mais ou menos, né, a década, meados do século XX, vamos colocar até o final da década de 30 no Brasil, ele tem a ver com esse processo de desenvolvimento da indústria automobilística. E do consumo mundial, 90% era fornecido pelo Brasil e chegou a representar 40% do total da exportação brasileira. Isso promoveu o povoamento da região amazônica. O bioma amazônico. No bioma amazônico a gente tem a Transamazônica, a Amazônia Legal, que é o Acre, Pará, Amazonas, Rondônia, Amapá, Mato Grosso, mais as regiões situadas nos estados de Tocantins, Goiânia e Maranhão. A região também do garimpo de Serra Pelada, que foi um garimpo, a região no estado do Pará, né? E ele foi descoberta durante a ditadura militar, em meados da década de 70, uma região riquíssima em minérios de ferro, em ouro, e logo naquela região foi atraída para aquela região empresa, né? Ou foram atraídas empresas de extração de minério. Então antes era tudo muito concentrado no estado de Minas Gerais. Então, com a descoberta de Serra Pelada, também o setor de extração de minérios foi atraído para lá. É uma região famosa por conflitos de defesa, aos que querem defender o meio ambiente, aos que querem realizar a expansão da produção. Aqui a gente pode destacar Chico Mendes, que foi um defensor, por exemplo, dos trabalhadores e das pessoas que povoavam de maneira menos agressiva o meio ambiente, os trabalhadores de seringa, de borracha, né? E lutava pelos direitos de preservação do meio ambiente, inclusive também pelo direito dos próprios trabalhadores. E isso ia de encontro, né, e ao contrário aos interesses dos grandes produtores, né, e ele acabou sendo assassinado. Outro ponto interessante do bioma amazônico é que ele engloba não só o Brasil, engloba também 9 países, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa, e abriga 33 milhões de pessoas, 350 grupos indígenas, dos quais cerca de 60 em isolamento voluntário. O bioma do Cerrado que 23,9% do território nacional. Ele vai ocupar a totalidade do Distrito Federal. Goiás, 97%, Maranhão, 65%,
Mato Grosso do Sul 61%, Minas Gerais 57%, Tocantins 91%. E porções de outros estados, como Paraná, São Paulo, Roraima, Amapá e Pará. É a segunda maior vegetação brasileira depois da Amazônia, o Cerrado. E concentra 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul e 1/3 da biodiversidade nacional e 5% da flora e da fauna mundial. Bioma da Caatinga, 10% do território brasileiro. A Caatinga vem sofrendo por um desmatamento, né, muito grande nos últimos tempos, assim como os outros amazônicos também. Tem o Rio São Francisco, Parque Nacional das Confusões, Parque Nacional da Furna Feia, e uma espécie muito importante da Caatinga é o tatu-bola. É uma espécie endêmica dos biomas Caatinga e Cerrados brasileiros. Bioma do Pantanal, que é o menor bioma, 1,8% da área territorial do país, e ele é considerado como um santuário ecológico. A fauna e a flora do Pantanal são riquíssimas. Ocupa 25% da área do estado de Mato Grosso do Sul e 7% da área de Mato Grosso. É uma planície que sofre em momentos de cheia com inundações, influenciado pelos rios e da bacia do Alto do Paraguaí. As ameaças à biodiversidade do bioma decorrem do acelerado crescimento das lavouras e pastagens, ou seja, lá no centro-oeste a produção de gado bovino e da soja está avançando e isso está prejudicando o bioma do Pantanal. Das 37 últimas grandes regiões naturais da Terra, por conta de sua alta diversidade biológica. O bioma da Mata Atlântica, ela engloba 13% do território nacional e está ali, como a gente viu no mapa, na costa do Brasil, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, 98% do Paraná, além de porções de outras 11 unidades da federação. É rico em biodiversidade, mas que necessita de maior atenção para sua preservação. Como são áreas na costa brasileira, então sofre muito pelo assédio do turismo, um turismo que muitas vezes não respeita áreas que são de preservação para a construção de condomínios, etc., que de certa forma vão no sentido contrário da preservação desse bioma. O bioma do Pampa, que ocupa 2% somente do território nacional, está ali no Rio Grande do Sul, e abriga a segunda maior usina hidroelétrica do mundo, que é a usina de Itaipu. Esse bioma Pampa está lá, quando a gente viu no mapa, no sul do Rio Grande do Sul. Então a importância de a gente conhecer as características de cada bioma é a importância de que a preservação da natureza deve ser feita, essa conscientização do que é cada bioma, do que é cada espaço e tentar buscar informações sobre como anda se comportando esse desenvolvimento na preservação ou em formas de desmatamento, queimadas, ocupações ilegais de territórios que passam por cima do que estão nos acordos e nas promulgações legais do país. Agora vamos olhar uma interatividade para fixar um dos conceitos que passamos nessa aula. Sobre a importância do mapeamento dos biomas, podemos citar: letra A, torna mais eficaz a política de combate à biopirataria. Letra B, permite definir com maior eficiência políticas públicas de preservação. Letra C, forma de definir somente as áreas de proteção permanente. Letra D, forma de conhecer e classificar as espécies em extinção. Letra E, forma de conhecer e classificar as espécies vegetais. Voltamos já com a resposta.